Olá, alunos, bem-vindos à nossa última aula de Geografia Geral. E o tema dessa aula será justamente Ásia, Oceania e Antártida, ou seja, nós iremos estudar os continentes, né, que vão compor justamente esse quadro de Geografia Geral, né? Lembrando que a disciplina de Geografia Geral, ela sempre tem essa natureza de estudar os continentes aos poucos e colocando algumas de suas características gerais de forma a compreender melhor, né? Então, quando o aluno ele se depara de questões relacionadas a outros países, ele consegue, de certa maneira, enquadrar dentro dessas características gerais. Lembrando, são características gerais. Ao analisarmos as porções internas desses continentes, os países e até dentro das regiões desses países, nós podemos observar quadros, às vezes, que não se enquadram dentro dessas características gerais. Vamos agora a um breve quadro resumo de nossa aula. Então, a unidade de referência, a unidade de ensino, a unidade 4. Como o nosso objetivo, né, justamente, é examinar o quadro físico da Ásia no que diz respeito ao relevo, clima, vegetação, recursos hídricos, analisar o desenvolvimento econômico da Índia e dos tigres asiáticos e aprender sobre as características gerais da Oceania e da Antártida, né? Então, vocês podem perceber que esse próprio recorte ele já vai dar uma ênfase maior no continente asiático. Como eu sempre falo, é importante vocês anotarem as palavras-chave, né? Então, tigres asiáticos, desenvolvimento econômico, vocês poderiam adicionar aqui desenvolvimento econômico chinês, tá? E a questão da população, né? População do continente asiático. Então, sempre que vocês se depararem com essas questões, vocês podem voltar a essa aula de referência ou verificar no material de vocês. Esses assuntos eles são tratados com maior pormenor no material, onde há também, além das referências que eu indico, das questões que eu coloco, também ali tem as próprias indicações. Então, o título de nossa teleaula, Ásia, Oceania e Antártida, e trata-se da teleaula de número 4. Então, nós vamos começar falando dos tigres asiáticos, né? Por que os tigres asiáticos são importantes? A gente fala da Coreia do Sul, de Taiwan, de Singapura e de Hong Kong, né? O que são tigres, né? O tigre é um animal muito comum ali na região e é um animal que ele pode se tornar muito agressivo, mas ele consegue ter uma resposta muito rápida. Então, são nações que conseguiram um alto grau de desenvolvimento econômico numa velocidade bem alta, graças a estratégias de competição no mercado internacional, uma relação de um fortalecimento do Estado de empresas nacionais, no caso da Coreia do Sul, um alto investimento na educação, na infraestrutura, que vão fazer com que esses países assumam, né, rapidamente um certo protagonismo global. Por isso são chamados de tigres asiáticos e eles entram dentro dessa categoria. Voltemos ao quadro. Vocês tiveram desenvolvimento significativo e expressivo a partir da década de 70, investimentos financeiros de multinacionais, em especial de norte-americanas, europeias e japonesas. Lembrando que trata-se de uma área de influência natural do Japão, né? Então, os japoneses sempre tiveram uma forte influência, seja na figura de investidores de capital, seja na figura de compartilhamentos tecnológicos, né, de criação de plantas industriais desses países. Trata-se de países em ascensão. Aqui existe a porção oriental da Rússia, né? A Rússia ela tem essa característica, ela tem uma porção na Europa, é considerada uma nação europeia, mas ao mesmo tempo é uma nação que tem uma grande parte, a maior parte do seu território no continente asiático. Uma imensa diversidade sociocultural. Então vocês podem ver as enormes dimensões da Rússia e os países, né? Os principais países. Aqui a gente vai falar bastante da China, da Índia e do Japão. Opa, me desculpe. Né? E os chamados novos tigres asiáticos, só para fazer uma pequena colocação, né? A gente coloca aqui a Malásia, Filipinas, Vietnã, Tailândia e a Indonésia. São países, muitas vezes, que são ilhas, né? Conjuntos de ilhas, né? Que vão criar condições ou para a implantação de empresas, de filiais de empresas multinacionais, ou vão se destacar em outros setores de exportação, indústrias maquiladoras, que vêm avançando, né? Por isso são chamados de novos tigres asiáticos, né? No caso do Vietnã, por exemplo,
né, o Vietnã é um país comunista, mas ele vai adotando um modelo de socialismo de mercado parecido com o chinês, e nós já conseguimos ver hoje nas prateleiras produtos made in Vietnã, made in Indonésia. Então são esses novos tigres asiáticos, né? Só que esses tigres asiáticos eles vão ter características diferentes entre si, mas eles têm em comum justamente essa rápida ascensão econômica. Voltemos ao quadro. Aqui, que eu havia me esquecido de falar, desculpa, neste mapa, ele vai considerar o Oriente Médio como parte da Ásia, né? Então, o material ele coloca o Oriente Médio e África, e Ásia, Oceania e Antártida. Existem classificações que colocam o Oriente Médio não é nem um continente à parte, né? Culturalmente, ele acaba se tornando um continente, mas em termos de extensão territorial, o Oriente Médio ele é parte da Ásia, da mesma maneira que a Europa também seria parte, porque não há ali uma divisão territorial. Porém, em termos históricos, em termos culturais e levando em consideração a própria geografia interna desses países, nós temos essas diferenciações. Por isso que nesse mapa, né, ele acaba apresentando como parte do continente asiático. Voltemos ao quadro. E aqui, com maior pormenores, né, nós vamos trabalhar bastante a China. Então vocês veem que a posição chinesa é uma posição de influência que disputa com o Japão. Então aqui nós temos uma situação que é uma ascensão chinesa. A China tem território, tem recursos. O Japão não tem tanto território, não tem tantos recursos, tem alta tecnologia, desenvolvimento humano, alto índice de desenvolvimento humano. Então o Japão ele tem a sua esfera de influência junto com os Estados Unidos, e a China ela vem desenvolvendo a sua esfera de influência dentro desses tigres asiáticos, dentro dessas nações, desses conjuntos de ilhas. Então nós temos ali também um conflito geopolítico, né? Ou seja, a tentativa da China de controlar os mares do sul, né? O chamado Mar da China, para controlar os fluxos de mercadorias e tal. Então, dentro desse novo cenário de ascensão da Ásia, nós temos também essa figura da ascensão chinesa que nós vamos tratar em pormenores ali ao final de nossa aula. Então, as paisagens naturais e o quadro físico da Ásia, né? Então, da mesma maneira que falamos de outros continentes, quando nós falamos do continente asiático, nós estamos falando de diversas cadeias de montanhas diferentes, de áreas mais agricultáveis, de uma relação muito forte entre o que as pessoas chamam povos de montanha nas áreas mais montanhosas, os limites naturais. Isso vai ser especialmente verdadeiro quando nós formos estudar o caso da Índia, né, a relação que a Índia tem com a cadeia dos Himalaias, as proteções naturais que vão existir principalmente ali na região entre a Mongólia e a Rússia, dentre outras características que o relevo vai contribuir para essa geografia. Voltemos ao quadro. Então aqui nós temos alguns exemplos, né? Aqui nós temos as áreas de planície, né? As áreas de planície são aquelas áreas que vão ser aproveitadas para as atividades de agricultura. As áreas de planalto, as regiões de monte, a cordilheira de Himalaia, que é muito importante, é uma grande altitude, então ela vai ser uma barreira natural. Vocês podem ver que há também uma diversidade em termos de relevo. Um outro fator também muito importante é a questão da atividade tectônica. Atividade tectônica, quando essas placas tectônicas elas vão se encontrar, e ao se encontrar, elas vão gerando atividades sísmicas, terremotos, e constituindo, né, desenvolvendo esse encontro, vai desenvolver a cadeia, né, a cordilheira do Himalaia, né, justamente da mesma maneira que vai desenvolver a cordilheira dos Andes, na América do Sul, ela também vai servir para desenvolver a cordilheira do Himalaia. Voltemos ao quadro. Então, o que é isso daqui? É justamente no próprio processo, né, de milhões e milhões de anos de
vamos dizer assim, de entrada dessa placa indiana na placa chamada eurasiática, né? Então essa entrada vai gerar uma série de conflitos vai gerar uma série de confrontos entre as placas tectônicas e que vai justamente gerar essa cadeia do Himalaia. Isso aqui é o chamado anel de fogo, né? As áreas com maior atividade tectônica e atividade vulcânica também. Então ela vai desde aqui da América do Sul, pegando a costa oeste dos Estados Unidos, Japão, e vai colocar aqui também a Indonésia. Então são são chamadas áreas com atividades vulcânicas, atividades tectônicas. Aqui a importância dos monções, do clima de monções no sul e sudeste asiático, ou seja, a importância desses ventos que vão levar chuvas para a produção agrícola é importantíssimo para a área interna desse continente, porque esse clima de monções ele vai justamente definir a produtividade agrícola, ele vai ter um impacto na produtividade agrícola. Se nós observarmos na história, os grandes períodos de seca na Índia e na China, que vão gerar muita fome, eles estão relacionados a um comportamento irregular desse clima de monções. Porque da mesma maneira que os egípcios eles dependem do rio Nilo, né, e os antigos babilônios, hoje os iraquianos, na região do Oriente Médio, dependem dos seus rios, dependem de uma certa regularidade de seus rios para a produção agrícola, essas regiões dependem bastante dessas chuvas de monções para a sua produtividade agrícola. E são regiões de grande contingente populacional, ligado também a um excedente de produção agrícola bem histórico, que vai propiciar um aumento populacional. Então, há uma ligação muito forte entre o continente asiático e esse clima de monções. Então, alterações de ordens climáticas vão desestabilizar esses sistemas produtivos e podem levar, e têm levado isso, historicamente, a situações de fome no interior desses continentes, no interior desses países. Voltemos ao quadro. Então, aqui, um outro fator muito importante, a questão dos períodos do intervalo entre as monções. Então, em um período, quando essas monções elas têm uma duração maior, então as chuvas são mais pesadas, elas também, da mesma maneira que elas são importantes para propiciar a produtividade agrícola, uma irregularidade no sentido de um maior índice pluviométrico pode prejudicar a lavoura, pode prejudicar outras atividades econômicas. Então, o clima de monções ele vai ser fundamental para a própria saúde e estabilidade desses países. Agora nós iremos analisar um dos principais players, né, uma das nações em ascensão, dos principais países ali do continente asiático, que é a Índia, né, uma nação extremamente antiga, com uma diversidade sociocultural muito grande, uma diversidade étnico, linguística e religiosa muito grande, um histórico também de ocupação colonial, tem as suas estruturas políticas bem desenvolvidas, é considerado dentro dos BRICS, né, dos países em desenvolvimento, né, junto com o Brasil e com a Rússia, com a África do Sul, são dessas nações que estão em ascensão. Enfrenta problemas da mesma maneira que o Brasil enfrenta, tem questões extremamente complexas ligadas justamente a essa diversidade sociocultural em seu país, enfrenta outras questões também de infraestrutura, porém é um país que tem um enorme contingente populacional, uma grande densidade demográfica, principalmente nas grandes cidades, e também dessa forma apresenta um enorme potencial para desenvolvimento econômico. Vamos dar uma breve analisada no seu quadro econômico e na sua população. Então aqui nós temos uma diversidade étnica e linguística, então vocês podem ver aqui pela imagem, né, que ele vai tratar não só de povos diferentes, de religiões, mas também de paisagens diferentes. Religião predominante é o hinduísmo, professado por 80% da população, em seguida lugar o islamismo. Setor de serviços é o mais desenvolvido no país, no entanto, emprega somente 30% da população. Então, existe uma
revista chamada The Economist. Recentemente ela teve uma capa e uma matéria sobre aonde está a classe média indiana. Então, os países em desenvolvimento, eles se caracterizam por ter uma classe média que oferece um potencial de consumo maior e tem um acesso à educação. No entanto, no caso indiano, essa classe média ela é muito pequena, por conta do contingente populacional ser muito grande. Então, as diferenças sociais na Índia são enormes. E o país ele lidera nesse setor de serviços. Então, por que isso ocorre? Porque a Índia herdou algo muito importante, que foi uma língua internacional, que é o inglês. Então, os hindus, eles falam inglês. Os indianos, eles falam inglês. Então, falam inglês e idiomas locais. Então, eles podem oferecer suporte tecnológico para países de primeiro mundo. Então, muitas vezes, quando o inglês ou o norte-americano ele vai ligar para um serviço de atendimento ao consumidor, ele não está ligando nos Estados Unidos, ele acaba ligando lá na Índia que vai oferecer o suporte. Os indianos também, esse setor também é muito responsável pelo desenvolvimento tecnológico. Então, nós vemos que existe... A Índia ela possui uma série de contrastes culturais, e não só de contrastes culturais, mas também de desigualdade social. Voltemos ao quadro, que vai levar a uma imensa pobreza, que lembrando que parte da população indiana ela vive sim em áreas rurais, né, trabalha na área rural. Por isso que a questão ambiental ela é fundamental para uma saúde, uma estabilidade do seu governo. Aqui uma olhada rápida na geografia física da Índia. Vocês podem observar que existem áreas de platôs, uma extensa rede hidrográfica. Essa extensa rede hidrográfica vai possibilitar uma alta produtividade, uma cadeia montanhosa ao norte, que vai servir como barreira natural, vai impedir, os Himalaias vão impedir diversas conquistas, né, dos povos da Índia. Então você tem aqui diversas regiões, né? Tem o platô Deccan, né, que é uma área de alta produtividade. Então por isso que é considerado também um celeiro produtivo. Durante o Império Britânico, os ingleses exploraram bastante a questão da produtividade agrícola, né, o uso de produtos de origem indiana. Então, como vocês podem ver, a Índia, enquanto país multiétnica, enfrenta problemas relacionados, típicos de países em desenvolvimento. Existe um alto índice de corrupção, a infraestrutura muitas vezes é precária, a população é muito grande, então para dar conta dessa infraestrutura, os custos são muito altos. Um outro fator importante, a Índia é uma potência nuclear, ou seja, em termos geopolíticos, eles têm um poderio de negociação muito grande. Eles enfrentam relações bem hostis com seus vizinhos, no caso o Paquistão, de maioria muçulmana. Tem ali heranças desde o período colonial, né, que o Império Britânico mantinha ali a sua influência. E há essa herança do idioma inglês que vai favorecer as trocas comerciais, vai favorecer a participação do setor de serviços. Coloca-se que um dos principais desafios da Índia é conciliar essa enorme população, educar essa enorme população e prover infraestrutura de maneira que possa garantir uma qualidade de vida e uma melhor distribuição de renda que não possa pressionar ou ocasionar conflitos mais à frente por questões étnicas, por questões sociais. Aqui um outro aspecto, né? A população indiana ela é jovem, 45% da população tem até 24 anos. Significa o quê? Isso significa que a Índia tem um boom populacional, ou seja, aquela população que está envelhecendo, ela tem um índice de mortalidade ainda alto, se comparado a países europeus, comparado a outras nações, e essa população jovem, em idade de trabalhar, ainda é muito grande. Então a base da sua pirâmide ainda é razoável, de maneira que pode sustentar os sistemas de seguridade social e apresenta uma grande força de trabalho. É o lado positivo, e o lado negativo é a questão de como você vai conseguir empregos, né, empregos de qualidade para essa imensa massa de população relativamente jovem. Voltemos ao quadro.
Né? Aqui, resumindo, né, a agricultura depende do clima de monções, a importância do setor de serviços, e aqui uma baixa taxa de urbanização. O que é essa taxa de urbanização? Taxa de urbanização é a relação entre a chegada de pessoas às cidades, como que a população ela vai chegar na zona urbana e essa taxa de urbanização, de crescimento da área urbana, porque a população da Índia ela ainda é fortemente, predominantemente rural, mesmo que as cidades sejam abarrotadas, porque a população é muito grande. Então, um dos grandes desafios é justamente como conciliar esse processo de urbanização, fazer com que esse processo de urbanização seja sustentável a longo prazo. Falemos agora de uma das nações mais antigas da história, uma nação milenar que contribuiu com avanços tecnológicos dos diversos tipos, com uma culinária muito importante, com uma população, uma grande população, com um território, com um território consolidado e considerada a fábrica do mundo, que é o caso da China. Então vamos analisar, vamos estudar um pouco os aspectos da China. A China é considerada um socialismo de mercado, né? Então, ou seja, ela tem a sua revolução com Mao Zedong, mas aos poucos, ali, principalmente a partir da década de 70, vai adotar um socialismo chamado socialismo de mercado, né? Com uma abertura econômica, mas sem abertura política, ou seja, é um partido único, mas ela está inserida numa economia de livre mercado. O mercado e não a economia planificada dirige os ritmos e as tendências de crescimento da economia chinesa. Embora, né, o partido e os seus órgãos entes burocráticos eles tenham um razoável controle das atividades econômicas. A abertura econômica da China ocorre principalmente nas décadas de 80, tá? O professor falou década de 70, década de 80 e 90, com a criação das zonas econômicas especiais. As zonas econômicas especiais elas vão definir áreas com a taxa de importação menor, facilidades de implantação de indústria, dentre outros aspectos. Mão de obra abundante, disciplinada, qualificada e barata para os padrões internacionais. Então, o que acontece? Trata-se de um país que ele consegue ter uma mão de obra excedente, ou seja, quando as multinacionais elas observam a China, elas enxergam ali um quadro perfeito com uma mão de obra mais barata para produzirem seus produtos, taxas de importação e exportação baixas, ou seja, eles conseguem produzir, ganhar em escala na produção, ganhar com esses salários mais baixos e reimportar para seus países de origem ou para outros países, ganhando nesse processo, né? Então, esse processo de realocação fabril, de abertura de filiais na China ela é muito grande, então, por conta justamente dessa grande mão de obra. Um dos grandes desafios, inclusive, enfrentados pela China, na medida em que a mecanização ela começa a retirar essa mão de obra tradicional e se tornar mais lucrativa do que o uso de mão de obra intensiva, o governo chinês vai começar a enfrentar problemas cada vez maiores de desemprego. No entanto, dentro desse ritmo atual, a China, como uma fábrica do mundo, né, considerada a fábrica do mundo, e a sua mão de obra barata que vai trazer ali as chamadas vantagens comparativas e vai levar à instalação de multinacionais em seus territórios, embora a China também tenha uma série de empresas multinacionais, empresas reconhecidas internacionalmente e que vem ganhando cada vez mais o espaço, disputando com nações de primeiro mundo. Voltamos ao quadro? Então aqui o controle sobre os trabalhadores é tanto garantido pelos regimes políticos, quanto por princípios morais e religiosos infundidos na sociedade. Baixas tarifas de importação e exportação de matérias-primas e pelos investimentos em infraestrutura portuária. Então você tem os portos. Quando nós falamos, por exemplo, em infraestrutura portuária brasileira, algo ingênuo é comparar com a infraestrutura chinesa, né? Os chineses possuem uma tecnologia portuária, uma infraestrutura portuária enorme, até porque eles precisam escoar essa produção. Então, a China ela é referência em termos de infraestrutura portuária. Voltemos ao quadro. Grande disponibilidade de recursos minerais que permitem o desenvolvimento e consolidação da industrialização chinesa.
Ou seja, os chineses eles não precisam recorrer sempre à importação de matérias-primas. Eles já possuem em seu território, um território razoavelmente intenso, eles já possuem esses produtos. Então, o que acontece? Se compararmos a China com o Japão tem um território pequeno, diminuto, poucos recursos naturais. A China ela tem um potencial semelhante ao japonês, segue por alguns princípios semelhantes ao desenvolvimento do Japão, porém tem em seu território muitos recursos minerais, muitos recursos naturais, uma população excedente, uma área para implantação de indústrias, toda uma dinâmica bem diferente do processo de urbanização se comparado ao Japão. Então eles têm uma vantagem em relação ao Japão, principalmente nesses segmentos. Voltemos ao quadro. Aqui é a usina Três Gargantas, que é a maior hidrelétrica do mundo, ou seja, tem uma grande produção energética. É uma grande importadora de petróleo também e de minérios metálicos. Eles importam muitos minérios metálicos do Brasil e transformam em produtos manufaturados. E importam bastante petróleo porque são uma fábrica, são sempre em necessidade de importação de petróleo para mover a sua máquina. Então, o setor industrial é bastante dinâmico e diversificado. A indústria emprega cerca de 30% da mão de obra chinesa e produz 40% do PIB do país. Os principais parceiros comerciais da China são os Estados Unidos, que recebem 18% das exportações, Hong Kong, ali pertinho, e Japão. Japão e Coreia do Sul. E a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Por isso que as nossas relações com os chineses, elas devem sempre ser mais amigáveis, na medida em que eles compram os nossos produtos agrícolas, compram os nossos commodities, e eles também exportam seus produtos aqui manufaturados. Então, há sempre essa relação muito tênue, muito próxima entre China e Brasil. Embora separados por grandes distâncias, eles possuem essa complementaridade. Temos ao quadro? Quando falamos em China, nós sempre lembramos de sua imensa população. A partir da década de 70, 80, para conter esse enorme crescimento populacional que poderia ocasionar problemas ambientais, problemas de desemprego ali no futuro, instabilidade política, o Partido Comunista Chinês ele vai definir uma política de filho único, ou seja, os casais chineses só podem ter um filho. Então eles não podiam ter mais de um filho, eles teriam que pagar impostos, teriam uma série de questões relacionadas. Essa política de filho único, muito radical, ela vai fazer com que a base da pirâmide diminua. Então, se em um primeiro momento essa população, esse enorme contingente populacional era um problema, hoje esse imenso contingente populacional era um problema, hoje ele começa a se apresentar cada vez como um problema a longo prazo também, porque a população, a base da pirâmide, ela vai encolhendo. E a população que vai envelhecendo vai demandando de recursos médicos, aposentadorias, e a população jovem, embora muito grande, em proporção com a população idosa, é muito menor, justamente como resultado dessa política de filho único. Voltemos ao quadro. Então, como vocês podem ver aqui, há o achatamento dessa população. Então, o que acontece? Com o passar dos anos, quando esse grupo aqui, que é um grupo considerado produtivo, ele começar a entrar na terceira idade, começar a se aposentar, a melhoria nas condições de saúde começa a fazer com que essa população mais idosa aumente, isso vai ocasionar uma série de problemas, inseguridade social. O problema é um pouco semelhante ao que o Brasil enfrentará nos próximos anos, A questão da diminuição dessa base, Dessa base de trabalhadores que vai financiar a aposentadoria e vai financiar o próprio Estado. Então ela vive um processo de envelhecimento populacional e possui também uma grande desigualdade social, embora tenha avanços aqui no índice de desenvolvimento humano, principalmente em áreas urbanas. Aqui vocês podem ver a densidade populacional. Então, as áreas urbanas com uma densidade muito grande, mais de 400 habitantes por quilômetros quadrados, uma quantidade muito grande de cidades com mais de 13 milhões. Então, nós imaginamos aqui no Brasil cidades enormes, com mais de 13 milhões, a São Paulo, a gente imagina cidades como Rio de Janeiro,
as nossas capitais de estados como cidades grandes. No caso chinês, a quantidade de cidades com mais de 6 milhões de habitantes é muito grande. Então, a própria relação entre as distâncias a serem percorridas, o convívio social, os problemas urbanos, eles são de uma natureza ainda maior. Temos ao quadro. Então, e um outro aspecto muito importante é o vazio demográfico, né? Que tem uma área, me desculpe, tem uma área aqui do chamado deserto de Gobi, são áreas de produção mais agrícola, então você tem um contraste entre o litoral, né, as áreas mais próximas do litoral, as áreas mais próximas do litoral chinês e o interior da China. E um medo muito grande de um processo de imigração. Então o governo ele controla muito bem essas políticas para a permanência da população no campo, porque se essa população começa a emigrar em peso para as cidades, ela vai ocasionar uma série de problemas. Então tem sempre essa questão da dispersão territorial, dos vazios demográficos, ligado à presença de desertos, a questões naturais, mas também ligados a um interior mais rural, mais ligado à produção agrícola. Vamos agora à nossa situação-problema. O nome de nossa situação-problema é competição com produtos estrangeiros, né? E ela trata essencialmente da competição com produtos estrangeiros, principalmente com produtos vindos da China, que tem um custo mais barato. Felipe possui uma pequena empresa de produção de artefatos de plástico, como garrafas e potes. Sua empresa está localizada próximo a um grande centro urbano e tem mais de 20 funcionários. No entanto, tem dificuldades em competir com produtos chineses semelhantes, porém com preços menores, né, por conta do custo. No papel de Felipe, que estratégias você utilizaria para enfrentar essa competição? Então isso aqui é um dilema de muitos empresários brasileiros. Como competir com esses produtos mais baratos? Vamos problematizar a situação-problema. Então, a questão dos incentivos e restrições às atividades econômicas. Aqui a gente pode falar principalmente quando nós fazemos referência a como que o Estado ele incentiva a produção. Ele pode taxar os produtos que vêm de fora, adotar medidas protecionistas que muitas vezes são contraproducentes porque tornam a indústria nacional acomodada, mas ao mesmo tempo colocar diretamente essas indústrias nacionais que enfrentam questões de infraestrutura, impostos mais altos aqui no Brasil, colocá-las de frente com empresas internacionais que têm custos de produção bem menores, pode fazer com que essas empresas se enfraqueçam. Por isso que os incentivos fiscais, incentivos em termos de regulamentação, de facilitação da instalação dessas empresas, ao mesmo tempo em que tem essas restrições, principalmente restrições à entrada de produtos estrangeiros. Voltemos ao quadro. Aqui um outro fator, a questão da soberania do Estado e o controle sobre a atividade econômica. Então, quando os Estados nacionais se abrem bastante à competição estrangeira, a soberania, ou seja, o controle do planejamento, o Estado, a capacidade que o Estado tem de planejar essa economia, de controlar onde as empresas vão se localizar, onde elas não vão se localizar, diminui. Então, ao mesmo tempo em que o fechamento para empresas estrangeiras é prejudicial, uma abertura extrema, oferecimento de condições excessivas para a instalação de filiais aqui no Brasil ou em outros países oferece justamente essa ameaça à soberania. E em termos de atividades econômicas, que tipo de atividades econômicas vão ser desenvolvidas? Então, no caso de Felipe, essa atividade econômica é uma atividade que não tem um impacto tão grande quanto uma atividade altamente poluente, por exemplo. Porém, ele poderia optar por instalar parte da sua produção na China, terceirizar essa produção, ou então instalar essa produção na China. Muitas empresas chinesas, elas recebem o design dos produtos, desenvolvem os produtos com custos baixos e devolvem para o país de origem. E nesse termo, né, por conta dos impostos de importação e exportação, acaba valendo a pena para a indústria do Felipe. No entanto, o Felipe não geraria empregos, né, e estaria meramente repassando esses produtos produzidos na China. Vamos agora à nossa resolução. Dentre as estratégias que Felipe pode optar pelo outsourcing, ou seja, o que é esse outsourcing? É levar parte da produção para países estrangeiros.
Voltemos ao quadro. Poderia optar também pela importação de produtos diretos da China, né, mas que tenham design e marca brasileira. E uma outra opção, uma opção muito utilizada pelos empresários brasileiros, que é se especializar em nichos, né? Um design muito específico, personalizado, de maneira a competir, uma qualidade maior em comparação com produtos chineses, de maneira justamente a competir. Isso implica também custos, porque o seu produto final vai acabar tendo um valor agregado maior do que esses produtos chineses. Essas questões entre guerras comerciais, né, a chamada guerra comercial entre China e Estados Unidos, ela reabre um pouco essa questão da própria ascensão chinesa, na medida em que muitos empregos que eram anteriormente de indústrias nacionais, no caso dos Estados Unidos, elas acabam sendo exportadas para a China. E essa política de taxas de importação e exportação baixas faz com que esses produtos sejam reexportados para os Estados Unidos a preços mais baixos. Tem uma vantagem para o consumidor final? Ela tem uma vantagem para o consumidor final, mas tem um prejuízo econômico no sentido que esses empregos que estavam nos Estados Unidos são exportados para a China. Então essa população ela acaba ficando desempregada. Isso levou leva muitas cidades levou muitas cidades nos Estados Unidos a se tornarem verdadeiras cidades abandonadas, com suas plantas industriais obsoletas abandonadas, porque parte da produção foi exportada para o México ou foi exportada para a China. Então, a ideia que muitas vezes está por trás das chamadas guerras comerciais, em que os Estados Unidos acusam a China de práticas comerciais predatórias para fazer com que seus produtos sejam muito mais baratos, optando por práticas muitas vezes condenáveis no sentido de mão de obra, uma mão de obra muito barata, uma mão de obra explorada, a desvalorização proposital de suas próprias moedas. Então, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, ela tem muitas vezes esse cenário. Assim como na situação problema, o Brasil se insere dentro desse interim, no entanto, muitas vezes como um espectador ou uma nação observadora, na medida em que nós não temos uma grande capacidade econômica de intervenção, ou seja, nós não podemos proteger com demasia as nossas indústrias, mas ao mesmo tempo os empregos industriais são empregos de grande qualidade, de maior qualidade do que aqueles empregos de serviço, no sentido de que há uma maior permanência dos indivíduos no trabalho, uma maior fixação nas cidades. Então tem todo um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social por trás da atividade industrial. E essa atividade industrial, quando ela começa a ser muito localizada na China e começam a ser destruídas essas indústrias nacionais que produzem produtos que competem com os produtos chineses, então acende sempre uma luz amarela para os governos, né, no caso do governo brasileiro, no caso do governo dos Estados Unidos, que começam a enxergar de uma maneira diferente os produtos chineses muito mais baratos invadindo seus mercados. Falemos agora de um dos países mais importantes, né, do continente asiático, uma grande potência econômica, né, que é o caso do Japão, uma pequena ilha comparativamente em termos de território, mas que tem uma cultura muito ancestral, um alto desenvolvimento humano, tecnológico e que também enfrenta problemas no século XXI. Vamos dar uma rápida olhada. O Japão ele vive uma intensa atividade tectônica, então são comuns os terremotos. Isso levou a um desenvolvimento de tecnologias antissísmicas que são bem antigas, muitas aplicadas em edificações de madeira. Então há um processo de constante reconstrução. Então áreas que são constantemente reconstruídas. O Japão vive um processo de envelhecimento da população. Então, o que acontece? A ideia que se tinha também, da mesma maneira que se tinha na questão chinesa, tinha-se também na questão japonesa da grande população japonesa. Quando eu estudei no colegial, eu via nos livros didáticos que um dos principais problemas
do Japão é que tinha uma população muito grande, vivendo em um território muito pequeno, e havia uma pressão por recursos naturais e uma pressão por espaço urbano, que tornava os valores de aluguel muito altos, os valores de compra de casa muito altos, concentração em grandes cidades, problemas urbanos ocasionados por conta disso. Hoje nós vemos o contrário. A população envelheceu cada vez mais, a população jovem diminuiu muito pouco, porque o trabalho é muito intenso no Japão, o regime de trabalho é muito intenso, outras questões relacionadas a aspectos econômicos e sociais que vão diminuir essa base da sua pirâmide. Hoje a base da pirâmide é muito pequena e a população cada vez mais velha demanda atendimentos de saúde diferenciados, a questão das aposentadorias, essa população jovem ela começa a trabalhar cada vez mais para sustentar essa população idosa. Um outro lado dessa grande qualidade de vida, dessa excelente assistência médica que o Japão apresenta, é que essa população consegue viver muitos anos. Então, ao viver muitos anos, tem um aspecto positivo, mas também tem um aspecto negativo, porque ela coloca mais pressão sobre essa base da pirâmide. E o Japão ele é relativamente avesso ao processo de migração. Vantagens e desvantagens, né? Alguns autores colocam que o Japão ele tenta enfrentar esse envelhecimento da população e a diminuição da sua base populacional através de investimento em alta tecnologia, então, não necessitando de tantos postos de trabalho, né? Pelos próximos anos nós veremos os resultados dessas políticas. Porém, o Japão é uma das nações que, por conta desse envelhecimento, terá uma drástica redução em sua população. Voltemos ao quadro. Então, uma nação reconhecida, né, pelo seu investimento em tecnologia, dependente de recursos naturais importados, ou seja, a indústria automobilística japonesa, as indústrias de transformação no Japão, elas dependem da importação desses recursos naturais. Por isso, ela depende muito do comércio internacional. E vive uma estagnação econômica desde 1990. Por que uma estagnação econômica desde 1990? Então, houve uma situação em que a dívida pública do Japão ela é muito grande, ela é maior do que o seu PIB, maior do que a sua capacidade de arrecadação. Mas é um país que, diferente do colapso econômico, a estagnação econômica significa que o país não consegue se desenvolver. Ele tem que enfrentar suas dificuldades, mas ele não consegue se desenvolver, mas a sociedade possui um alto nível de coesão interna, as suas estruturas políticas e administrativas muito coerentes, um alto índice de desenvolvimento humano, então você é uma situação de estagnação. O país não consegue deslanchar, mas ele está parado, não está parado no tempo, mas está parado, estagnado economicamente. Então trata-se de uma situação sui generis, né, no cenário internacional. Então sempre que se fala no Japão hoje, se fala na questão de sua estagnação econômica. Temos ao quadro? Eu trouxe aqui uma imagem do Monte Fuji. O Monte Fuji é a paisagem mais fotografada, né? Ela é muito importante para o japonês, tem um significado simbólico muito grande e vamos dizer assim, é um cartão postal do Japão. Aqui nós temos alguns dos grandes desafios japoneses, dos grandes problemas do Japão. 12% de suas terras são aptas para a agricultura e coabita um terreno muito montanhoso. Então, a área para cidades e a área para a agricultura entram em conflito. Então, vocês podem perceber, tem uma série de pequenas ilhas, é um país muito montanhoso, o Japão enfrenta invernos rigorosos e verões muito quentes. Então, a agricultura japonesa ela depende bastante da interpretação e de uma certa constância dessas estações. Essa 12% de terras agriculturáveis é tão importante que, se nós estudarmos a história do Japão, os reinos que vão constituir o que viria depois do seu Japão eram pequenos reinos de arroz, ou seja, eram aqueles indivíduos que conseguiam controlar as terras agriculturáveis, conseguiam dominar a população e conseguiam estabelecer o seu poder. Então, o controle, né, da produção agrícola sempre foi muito importante no caso japonês, e isso faz com que o Japão se torne muito dependente da importação de produtos agrícolas também. Voltemos ao quadro. Um outro aspecto também muito importante
do Japão é a sua relação, a sua posição a sua posição enquanto hub internacional de comércio. Por que eu falo isso? A alta tecnologia japonesa associada à sua necessidade de importação de matérias-primas e produtos agrícolas leva à constituição de portos altamente tecnológicos e se torna um hub internacional onde muitas embarcações elas param para levar seus produtos para os diversos continentes do globo. Isso cria uma situação, enquanto o Japão é uma potência econômica estagnada, com seus problemas, porém ainda um hub internacional, a China começa a se tornar cada vez mais um hub internacional. Então os japoneses têm investimentos em empresas chinesas, chineses têm investimentos em empresas japonesas, mas eles acabam muitas vezes sendo vistos como rivais. Falemos agora da Oceania, né? Quando falamos em Oceania, a gente pensa sempre num continente que ele foi descoberto por último, né, pelos europeus. Por último, um continente com uma escassez interna de povoamento, principalmente no caso da Austrália. Então, quando falamos de Oceania, essencialmente pensamos em Austrália e Nova Zelândia. Nova Zelândia é uma ilha com alto índice de desenvolvimento humano, é uma antiga colônia da Inglaterra, assim como a Austrália, e a Austrália sempre como um grande exportador de minérios, de produtos, de produtos agrícolas, mas sempre com um enorme deserto em seu interior. Vamos estudar algumas de suas particularidades, algumas das particularidades da Oceania. Então são 14 países independentes e 16 territórios que pertencem a diversos países. Então vocês podem ver aqui um conjunto de ilhas, né, Micronésia, Polinésia, Melanésia, Australásia, né, como nós falamos principalmente desses dois países importantes. Nós temos aqui também a Papua Nova Guiné e a Papua Nova Guiné, que são países importantes. Esses conjuntos de ilha, a governabilidade dentro desses conjuntos de ilha é realizada de uma maneira bem descentralizada. Colonização europeia no final do século XVIII, quando se descobre, principalmente na Austrália, recursos minerais, há uma corrida pelo ouro, mas antes, inicialmente, a Austrália era uma colônia penal inglesa. A Austrália e Nova Zelândia são consideradas ilhas continentais. Por que ilhas continentais? Aqui trata-se de uma adaptação, né? A ideia de continentes com grandes extensões de território. Tanto a Nova Zelândia quanto a Austrália são países, mas também têm grandes extensões territoriais, por isso que estão isoladas ali, mas são consideradas justamente países continentes. Voltemos ao quadro. Ilhas continentais, me desculpa. Passam por processos de terremotos e atividades vulcânicas, porém não tanto em comparação como o caso, por exemplo, do Anel de Fogo, que vai colocar ali Japão até a região, até a placa andina. O turismo muito importante, né? Trata-se de paisagens muito diferentes, né? Principalmente aqui da Nova Zelândia, tem áreas com gelo, áreas com intensa vegetação. A Austrália tem um deserto interior muito belo, muito comercializado do ponto de vista turístico. A Austrália é considerada um país, né, desenvolvido e com bons indicadores sociais. Tanto que, muitas vezes, quando nós vemos aqueles mapas que dividem o mundo entre o mundo desenvolvido do norte e o mundo subdesenvolvido do sul, o traçado do norte acaba, de forma até irônica, envolvendo a Austrália e a Nova Zelândia, que na verdade estão no hemisfério sul, mas justamente porque eles vão levar em consideração a questão do desenvolvimento econômico, mas se encontram no hemisfério sul. Voltemos ao quadro. A Austrália, né, seu território é marcado pela presença de maciços antigos, formações geológicas antigas, que resultam em muitos recursos minerais. O setor de serviços tem grande expressão do país, né, para a economia do país, concentra 70% da população economicamente ativa e é responsável por 68% do PIB.
alto índice de urbanização e envelhecimento populacional, ou seja, grande parte da sua população se encontra na faixa litorânea, em cidades com grande densidade demográfica. Há uma política de incentivo à migração de reposição. O que é isso? Da mesma maneira que a Europa, que o Japão enfrentam problemas com o envelhecimento da população, uma característica de países desenvolvidos, eles precisam de uma população que possa trabalhar em funções básicas ou que possam substituir os australianos étnicos, né? A Austrália ela opta por um sistema de imigração que vem sendo discutido também para adoção em diversos países, que é um sistema de pontos, ou seja, determinados setores da economia precisam de imigrantes X. Então, a Austrália abre para esses imigrantes X, ou seja, os imigrantes vão trabalhar em funções muito específicas. Precisamos de mais encanadores, então abre o processo de imigração para pessoas que trabalham nessa área. Então, é um processo de imigração mais controlado, muitas vezes tem sido discutido como um dos modelos para a migração. Então, temos o quadro. Aqui é a Austrália, então vocês podem perceber que a Austrália ela possui também uma diversidade muito grande de climas. O interior é semiárido, o interior desértico, né, e uma área de uma faixa de transição semiárida. Vocês podem perceber que a maior parte das cidades se encontra nessa faixa litorânea. Essa diversidade permite tipos diferentes de produção agrícola. E uma ocupação litorânea muito forte, então, principalmente na questão das urbes, das cidades. Então, vocês podem perceber que apresenta um quadro físico bem peculiar, né? Então, trata-se de um país que se encontra no hemisfério sul, um país de origem de colonização europeia, mas é um país altamente desenvolvido e que possui essa grande disponibilidade de recursos naturais também. Então, um exemplo, muitas vezes sui generis, de um país que depende bastante dos recursos naturais, tem um setor de serviços muito desenvolvido, encontra-se no hemisfério sul e é um país que apresenta um alto índice de desenvolvimento humano. Temos o quadro. E aqui a Nova Zelândia, né? Então é um dos países, pessoalmente, é um dos países que eu acho mais interessante, tanto por sua diversidade de paisagens, como também por ser um país com alto índice de desenvolvimento humano. É um país composto por duas principais ilhas, né? A Ilha Norte e a Ilha Sul, que são separados pelo Estreito de Cook. Cook foi um viajante inglês muito importante. Colonização britânica, que resultou na dizimação do povo maori. O povo maori é um povo que habitava aquelas ilhas. No processo de colonização, eles foram afetados por doenças trazidas por esses colonizadores e também por conflitos diretos com esses povos. Então, o povo maori sempre foi um povo muito guerreiro. Hoje, eles se encontram restritos em termos populacionais e uma relação de desigualdade social muito grande em relação a essa maioria etnicamente europeia. Voltemos ao quadro. Então, aqui a desigualdade social entre os britânicos e os maoris. A Nova Zelândia reconhece a rainha da Inglaterra, né, como sua suzerana, então embora seja uma nação independente, ela é parte dessa comunidade britânica. 86% de sua população vive em áreas urbanas. Uma característica interessante da Nova Zelândia é que ela tem no setor de exportação de lã uma de suas atividades principais. Tanto que é notável que a Nova Zelândia possui uma população total de ovelhas maior do que uma população total de humanos, ou seja, tanto que esse setor de exportação da lã, né, essa exportação desses produtos agrícolas, ele parte importante compõe parte importante de seu PIB.
Vejamos agora a situação da Antártida. A Antártida que é um continente relativamente misterioso, coberto de gelo, porém um continente que tem uma série de potencialidades, recursos minerais e que vem sendo disputados em termos de relações internacionais por diversos países que clamam, né, propriedade do continente antártico. Voltemos ao quadro. Então, a ideia é quem que é o território da Antártida, né? Quem que descobriu primeiro, os diversos povos que estabeleceram bases na Antártida, a relação muito difícil de um processo de urbanização quase impossível na medida que é um continente muito gelado, mas que ao mesmo tempo apresenta potencialidades em termos de recursos naturais. Aqui o famoso Tratado do Ártico, né, que regulariza as ações antrópicas no chamado continente branco, justamente por conta da cobertura de gelo, que entrou em vigor em 1961. O Brasil tem uma base na Antártida. O objetivo é garantir o uso da Antártida para fins pacíficos e para pesquisa científica por meio da cooperação internacional. Então, o território da Antártida não tem proprietário e seus recursos naturais não podem ser explorados economicamente. Porém, existem vários reclamantes ao território, várias nações que reclamam parcelas desse território. Então, vocês podem ver, tem uma parcela que não foi reclamada, mas nós temos aqui conflitos entre Chile, o Reino Unido e a Argentina a respeito de quem comanda essa área da Antártida. Por que isso acontece? Isso ocorre porque o território da Antártida ele não tem uma ocupação humana permanente e debaixo de todo esse gelo existe disponibilidade muito grande de recursos naturais. Então a Antártida ela é vista sempre como um reservatório, né, de recursos naturais em caso de escassez em alguns países e por isso que há uma série de tentativas de acordos para a exploração do continente. Porém, né, aqui que a gente pode colocar como um dos grandes problemas é justamente estabelecer de quem que são esses territórios. Por isso que vão sempre ocorrer alguns desses conflitos. Voltemos rapidamente ao quadro. Então, como vocês podem perceber, em alguns casos nós temos os países um pouco mais próximos, né, da Antártida que vão reclamar porções maiores desse território. E uma das justificativas é justamente a proximidade, a facilidade de um controle governamental por parte desses países. Porém, nós veremos, né, como sabemos, por se tratar de um continente de difícil ocupação humana, é difícil você reclamar determinadas parcelas desse continente se você não tem uma ocupação permanente dificultada pelas próprias condições climáticas. Vamos agora à nossa situação-problema. O nome de nossa situação-problema é trabalho na Austrália, né? Ou empregos na Austrália, poderia ser um outro nome também. Então, Jonas, um jovem brasileiro formado em administração que sempre teve curiosidade em conhecer a Austrália, na medida que dois amigos fizeram intercâmbio em Adelaide, que é uma das cidades mais importantes da Austrália, vai amadurecer na ideia justamente de deixar o Brasil em buscar ali uma nova oportunidade. Além do desejo pessoal de conhecer outros países, existe uma conjuntura econômica, social e cultural internacional que motiva essa migração em países em desenvolvimento para países desenvolvidos. Mas deixar seu país de origem é uma escolha difícil. Como Jonas pode iniciar seu planejamento de migração? Que informações ele deve buscar antes de se aventurar nessa viagem? Então, ou seja, é uma situação clássica, né, em que você tem países que são receptores de mão de obra e países que são emissores de mão de obra. Nós vimos ali anteriormente, a Austrália ela possui um sistema de migração por pontos, então se precisam de pessoas com determinada formação, eles vão facilitar a vida dessas pessoas. Existe também a facilitação da vinda de indivíduos para estudarem em suas universidades, em suas instituições de ensino. Então a Austrália recebe, mas sempre nessa condição de defesa de seus interesses nacionais, seus interesses dos setores produtivos. Vamos agora ao nosso problematizando.
Então aqui nós temos algumas das questões que podem ser levadas em consideração, por Jonas ao procurar aventurar-se, né, nesse país. Uma delas são as perspectivas de ganhos salariais. Isso ocorre principalmente quando nós comparamos a relação entre o real, por exemplo, e o dólar australiano. O que acontece? Quando nós pensamos em ganhos salariais, mesmo que a função que o Jonas execute na Austrália seja inferior em termos de experiência profissional, em termos de qualidade do serviço, em termos de condições de trabalho seja inferior, os ganhos que ele vai ter com a moeda australiana são bem maiores do que se ele executasse uma função com maior qualificação no Brasil. Então muitas pessoas optam por migrar para outros países, trabalhando em funções que exigem uma menor qualificação, mas que oferecem ganhos maiores em proporção ao que eles ganhariam no Brasil. Ou muitas vezes oferecem os ganhos mínimos para ter uma melhor qualidade de vida nesse país que os recebe. Temos o quadro? Uma outra questão pode ser a própria dificuldade de conseguir emprego na terra natal, ou seja, principalmente no caso brasileiro, com índices de desemprego mais altos, com a própria questão da ascensão dentro dos quadros de trabalho. Então essas dificuldades podem levar os indivíduos a procurarem empregos em outros países. Um outro aspecto é justamente a oportunidade de melhoria pessoal. O que seria essa oportunidade de melhoria pessoal? Em termos curriculares, em termos de aprimoramento pessoal, o Jonas poderia viajar para a Austrália, onde ficaria evidente que ele teria de aprender o idioma, se adaptaria muitas vezes a sistemas tecnológicos superiores aos que ele encontraria no Brasil, entraria em contato com outras formas de organização do trabalho, no caso, enquanto formado em administração, por exemplo, e poderia trazer essa experiência para o Brasil. Ou, quando ele voltasse para o Brasil, ele poderia estar numa situação superior aos seus concorrentes, na medida em que o empregador poderá olhar para ele e falar, não, este indivíduo possui experiência internacional. Então, se ele possui experiência internacional, ele pode ser mais valorizado, então eu vou optar por contratá-lo porque ele tem essa experiência internacional, ela é importante para o tipo de trabalho que ele vai desenvolver. Voltemos ao quadro. Ou então, acúmulo de capital. Isso ocorre não só no caso da Austrália, mas ocorre bastante no caso do Japão, por exemplo. Muitos descendentes de japoneses, eles voltam para o Japão, eles trabalham no Japão, às vezes em funções de qualificação até menor, mas eles vão acumulando esse capital, né? Eles vão garantindo que um excedente que vai ser transformado em reais, e quando eles chegarem no Brasil, eles vão ter uma quantidade de capital, voltarem para o Brasil, eles vão ter uma quantidade de capital razoável para abrir um pequeno negócio, para investir em determinado setor, aprendem às vezes a profissão no Japão, voltam para o Brasil e trazem essas inovações. Então o acúmulo de capital pode servir para diversos fatores. Um deles é você acumular capital lá fora, voltar para o Brasil e abrir um negócio aqui. Então é uma das... abrir um negócio, ou investir em determinadas áreas aqui no país de origem. Voltemos ao quadro. Há um problema muito sério nesse processo de imigração, que é a questão do problema da fuga de cérebros, né? Fuga de cérebros não no sentido literal, mas é um termo, fuga de cérebros é um termo criado para explicar a saída de indivíduos brilhantes, ou indivíduos muito inteligentes, ou que desenvolvem inovações de seus países de origem para países desenvolvidos. Isso ocorre bastante se pensarmos no caso das universidades norte-americanas, né, que tem uma parcela muito grande de seu corpo docente composto por estrangeiros. E essas universidades vão procurar essas mentes brilhantes em países subdesenvolvidos, vão levá-las para seus países e garantir que eles tenham acesso a laboratórios e possam ali desenvolver tecnologias e aprimorar a educação do seu povo nativo. Então, é uma das características. Só que ao fugir desses países de origem, eles deixam esses países de origem mais deficitários, ou seja, eles poderiam ser muito produtivos em seus países de origem, mas eles vão ser extremamente produtivos nesses países que os recebem. Então, esses países que acabam emitindo, né, que acabam perdendo essas figuras importantes que poderiam ser capazes de inovar em seus países de origem também. Temos o quadro.
E de posse disso, nós podemos resolver a nossa situação-problema. Lembrando, né, a ideia de Jonas de migrar para a Austrália de forma a conseguir oportunidades melhores oportunidades de emprego. Aqui nós temos, aqui eu coloquei uma questão importante também que eu havia esquecido de falar anteriormente, a questão chinesa, né, a China como uma potência em ascensão. Então, quando nós falamos em potência em ascensão, a China em suas estratégias geopolíticas de controle do território, controle do mar da China. Será que a ascensão chinesa é somente pela via econômica? A China possui um potencial bélico muito grande, possui um grande exército, procura desenvolver seu exército para rivalizar com os Estados Unidos. Então tem sempre essa questão da possibilidade, da potencialidade da China de se tornar uma ameaça global, e principalmente em termos de escalada de conflito com o próprio Estados Unidos. Voltemos ao quadro. Então vamos colocar algumas dos posicionamentos, né, que Jonas poderia tomar em relação à sua permanência na Austrália, né? Então ele poderia procurar os órgãos responsáveis pela imigração e, através desses órgãos responsáveis pela imigração, procurar ver se nessa área que ele é formado existe uma demanda, procurar também ir por vias legais, através de passaporte legal, através da documentação legal comprobatória de sua formação, e procurar também se integrar na vida desse país que o receberá. Agora, para um rápido momento de interação. Então, como nós sabemos, como nós observamos em nossa aula, existem diferentes potencialidades que principalmente a Oceania, o continente asiático vão oferecer. Em termos climáticos, em termos de produção agrícola, por isso que muitos países acabam se tornando muito dependentes ou de climas de monções, como é o caso principalmente da Índia, ou da importação de produtos agrícolas, como é o caso do Japão. Voltemos ao quadro. Aqui um contraste nítido entre nações e culturas, também não só por conta das diferenças geográficas, né, em termos de sua geografia física, mas também diferenças de origem muito antigas, são áreas de religiões muito antigas, de povos que evoluíram ao longo do tempo, principalmente quando nós levamos em consideração a Ásia. Quando nós falamos da Oceania, existia uma grande quantidade de povos que ali habitavam, mas muitas delas acabaram sendo dizimadas pelos conquistadores europeus e se impondo ali uma ordem territorial tipicamente europeia. Avanço tecnológico e aumento populacional, principalmente no caso da Índia. Pressão por recursos naturais, principalmente no caso chinês. Então, a China enfrenta um intenso processo de urbanização e de industrialização predatória que acaba tornando a qualidade de vida e os índices de poluição muito altos. Isso é prejudicial para a sua população. Então, quando você tem essa pressão por recursos, essa dificuldade de regulamentação de legislação ambiental, o impacto que a China tem em termos de mudança climática, por exemplo, é um impacto relativamente razoável. Então, se por um lado você tem um desenvolvimento econômico, por outro lado você tem uma pressão muito grande sobre os recursos naturais. Um exemplo disso é muitos antigos vilarejos chineses vêm sendo totalmente remodelados. Então há um sentimento de perda da vida rural, há um sentimento de transformação muito rápida, uma transformação que muitas vezes tem altos custos ambientais. Então, ser a fábrica do mundo tem altos custos ambientais. Voltemos ao quadro. E os países se inserem de forma diferente na economia globalizada. Então, a China ela opta por se tornar uma fábrica mundial. A Austrália ela vai exportar seus recursos minerais, mas vai ter um setor de serviços muito desenvolvido. A questão da guerra dos lugares, né,
a busca de incentivos fiscais em determinadas localidades, aproveitar da mão de obra barata, dessas vantagens locacionais, ou seja, isso aqui é especialmente verdadeiro no caso chinês. E os processos migratórios atuais, reposição populacional, no caso, as diferenças entre Japão, por exemplo, e Austrália. Enquanto o Japão ele vai optar por investir em tecnologia, uma migração bem controlada, bem restrita, a Austrália ela vai optar por um processo de migração de pontos, procurando atender setores e demandas específicas de áreas econômicas de sua sociedade. Temos ao quadro? Ou seja, a construção do espaço geográfico, né? A importância da reprodução e da produção econômica para a constituição das cidades, para a constituição de uma infraestrutura e como que esses países vão atuar. E a questão da ressignificação dos territórios. Na medida em que muitos desses países eles vão passar por transformações bruscas, sejam os tigres asiáticos, o Japão, na medida que o Japão for ter a população com alto índice de envelhecimento, muitos apartamentos vão ficar vazios, o campo vai ficar cada vez mais vazio. No caso da China, uma ressignificação, uma nação que tem uma certa ancestralidade, uma relação muito forte com o ambiente rural, começa a ressignificar isso em torno de um modus vivendi industrial e urbano. Então nós temos todo esse processo de ressignificação, no qual o continente asiático, dentro de seus diferentes povos, suas diferentes culturas, consegue demonstrar esse imenso caldeirão cultural, e nós poderemos observar nos anos que virão como que essas nações irão responder a seus diferentes dilemas. O Japão ao seu dilema de estagnação econômica e envelhecimento da população, e a China ao seu dilema de envelhecimento da população e também ao seu dilema aos dilemas relacionados à própria poluição ambiental. Espero que vocês tenham gostado de nossa aula e até a próxima.